Tá, já iniciei então aqui a gravação. Então vamos lá. Você falou que era para fazer uma apresentação para você de Uhum. todo o sistema, para te mostrar certinho quais são as funções do sistema, é isso? Certo, isso mesmo. Tá, então vamos lá. Eu vou passar um passo a passo para você aqui de quais são as opções, e daí eu vou voltando para que você consiga entender, beleza? Beleza. Na administração do sistema, tem todas as opções aqui para você fazer uma configuração permanente no sistema. Tem algumas configurações ali que você vai voltar para fazer eventualmente, Uhum. mas nessa tela aqui são todas as coisas que você vai mexer uma vez e não vai precisar mexer mais, tá? Como, por exemplo, na tela de parâmetros, por exemplo, você pode fazer o tal logotipo, você pode configurar o contrato, você pode fazer vários contratos da maneira que você quiser, aqui em modelo de documentos, você pode registrar as naturezas financeiras, você pode fazer algumas coisas. Na no cadastro, você cadastra todos os usuários que vão utilizar o sistema, todos os produtos e serviços que vocês têm aí, e também tem a questão de criar alguns relatórios, tá? Em financeiro, você tem todo o controle financeiro da sua empresa. O que seria isso? Você tem todas as contas a pagar, ou seja, as contas fixas, como por exemplo água, luz, internet, tudo que vocês utilizam aí que são contas fixas. E contas também eventuais, como por exemplo, tive que colocar gasolina, por exemplo, em um dos caminhões que levam os meus equipamentos no local. Você marca ali no contas a pagar também para você ter o controle. Contas a receber seriam todas as contas que os clientes ou fornecedores que estão ali para pagar vocês. Tem o extrato e conciliação, que seriam do banco. Você pode também implementar essa questão de colocar o banco ali no próprio sistema. Você tem todos os faturamentos feitos através do sistema, integração bancária e também o relatório financeiro, tá? Inclusive, se tiver alguma dúvida no mês, pode me interromper sem problemas, tá? Beleza. Em locação é a parte que mais você vai ver que vai ser a parte que você mais vai utilizar, tá? Por quê? Em locação você tem todo o controle dos contratos dos seus clientes. Tanto tudo que você fez em cadastro, em que você colocou lá, cadastrou os produtos, cadastrou as pessoas, você vai conseguir colocar aqui no contrato. Então você cadastra a pessoa lá em cadastros e coloca lá, cadastra os produtos também, vai poder colocar dentro do contrato. Aqui você tem todo o período do contrato, você tem todo o faturamento do contrato também, e todo o contrato que não está faturado vai aparecer em contratos a faturar. Mas Vitor, o meu cliente ele não quer fazer, ele só está fazendo um orçamento. Coloca ali em propostas e orçamentos, faz o orçamento e também tem a possibilidade de você mandar para ele pelo WhatsApp e pelo e-mail também. Então essa funcionalidade ela é muito boa para você fazer alguma negociação online, né? E tem casos, por exemplo, que você loca lá o equipamento para o seu cliente e ele vem com algum defeito, alguma coisa que você precisa gerar uma manutenção. Dentro do contrato, eu já vou abrir ele para você entender. Quando você gera um contrato, quando o produto retorna, você pode fazer um checklist para dizer se ele está ok. Se ele não voltar ok, você cria automaticamente uma manutenção para ele. Então, essas manutenções estão todas aqui, na área de manutenções, ordem de serviço, tá? E também tem alguns relatórios de manutenção ali para te ajudar. Em notas fiscais e faturas, hoje o sistema ele gera notas de simples remessa e de retorno e notas de serviço, tá? A gente tem implementações com vários municípios e principalmente os principais, que são as capitais, né, como por exemplo Curitiba, a gente tem Blumenau, eu verifiquei esses dias, a gente tem também. Então a gente tem alguns vários municípios de que a gente consegue gerar essas notas, essas NFs e essas NFSE também, tá? E a questão de serviço também dá para você criar algum tipo de serviço. Eu eu alugo, por exemplo, empilhadeira e eu também quero fornecer o serviço do operador da empilhadeira. Você pode fazer por ali também, na aba de serviços, tá? Então, assim, essa base aqui que você está vendo é uma base que eu acabei de criar para que a gente conseguisse fazer essa reunião.
Então, vamos começar desde o começo com você aqui. Eu vou criar um produto junto com você. Você pode me dizer um produto que você tem aí? Aí coloca aí um andaime. Pode colocar andaime, Um que é meio andaime? genérico. Né? Então, ó, você vai clicar em novo. Vamos criar um código ali, um código qualquer para ele. Colocar andaime. E aqui você coloca o nome do produto e coloca a unidade dele. Eu vou colocar a unidade aqui como unidade mesmo. E aqui você tem essas coisas, essas duas opções que são bem importantes. O controle de venda, porém o sistema ele é mais focado para locação, e o controle de locação em si mesmo. Então você vai dizer aqui para o sistema que se ele tem um controle individual com patrimônio e item de quantidade sem patrimônio. Vocês utilizam itens com patrimônio aí? Você fala patrimônio é um código dele, você fala. Isso, aham. Não, eu não costumo usar assim não, mas qualquer coisa ainda vai adaptar, né? Mas é sem patrimônio, só alugando mesmo. Legal. Que, por exemplo, o andaime, ele é um item que você não precisa ter um controle minucioso É, para você conseguir fazer, para você ter um patrimônio nele. Mas, por exemplo, uma betoneira, ela precisa ter o patrimônio para você saber qual é qual, né? São qual... itens caros e você precisa saber qual que está estragado, com qual cliente que está. Então, Uhum. betoneira geralmente optam por fazer com patrimônio, né? Vou Patrimônio. colocar aqui sem patrimônio, que é a questão do andaime mesmo. Certo. Vou clicar aqui em próximo. Clicando em próximo, ele vai aparecer essa tela aqui para você, de cadastro de produto, dizendo que o produto está tudo ok. E aqui você tem mais controle para você colocar as informações. Como você pode mudar o código dele, caso seja possível. Você diz se o produto está ativo ou não. Você pode mudar a unidade dele também. E você coloca qual foi o último valor de compra desse item. Caso vocês venham querer saber qual é o preço de venda desse produto, você pode colocar aqui. O valor de indenização desse item, caso o cliente venha perder o item, caso venha acontecer alguma coisa que indenize ele perante o contrato lá. Você pode colocar o tipo de fornecedor e fornecedor. Qual é a outra opção que eu vi aqui? Grupo de produto você faz lá em administração do sistema. Você alimenta lá em administração do sistema e ele aparece nessa tela aqui para você. Então, aqui em administração do sistema tem uma tela aqui que você consegue cadastrar os seus fornecedores. Você vem aqui, quando você voltar aqui no cadastro desse item, você coloca aqui, opa, o fornecedor é fornecido pelo tal fornecedor meu. Na aba de acessórios, para que você consiga incluir uma aba de acessório, para você conseguir incluir um acessório em um item que já existe, você precisa criar um novo produto para que ele vire um acessório. Por exemplo, criei uma betoneira e eu quero colocar o acessório da betoneira como carrinho da betoneira. O acessório ele não tem valor, você pode colocar um valor no acessório, mas nesse caso ele não tem valor. Então você precisa cadastrar primeiro a betoneira, cadastra de novo o carrinho da betoneira, e aí você vem dentro da betoneira e coloca aqui em acessórios digitando carrinho betoneira, e ele vai aparecer para você, não está aparecendo aqui para mim porque eu não tenho ele cadastrado. Coloca a quantidade que vai de acessório e diz para o sistema, eu quero que zere ou não esse valor. E esse valor é correspondente ao que você colocou lá dentro do cadastro do carrinho da betoneira. E clique em incluir. Tá? O estoque desse item, ele tem três tipos de estoque. O de locação, o de venda, de uso e consumo. Locação são todos os itens que vocês alugam aí no quesito do andaime, né? Seria só estoque do andaime. O de venda seria um caso vocês venham vender o andaime, qual é o estoque de venda de vocês aí. E uso e consumo geralmente utilizam para coisas do dia a dia, como por exemplo, lápis, papel, borracha, e coisas que vocês usam assim que não são no quesito de locação em si, né? Então, você pode cadastrar, por exemplo, para você ter um controle, quanto de papel que você está utilizando na sua empresa, tá? Eu vou criar um estoque aqui pro andaime mesmo, e você já pode, como ele é um item que não tem patrimônio, você pode colocar aqui. Vou colocar aqui 200 peças de andaime. Aqui, o armazém também, você consegue cadastrar aqui em administração do sistema, tá? Coloquei 200 itens aqui no meu sistema, vai aparecer o total.
e com a quantidade que está disponível. Conforme a gente for fazendo, eu vou voltar nessa tela aqui para você entender qual é o procedimento dentro do estoque perante aos status que tem aqui, que é reservado, locado, devolvido, em manutenção e inativo. Você pode inativar também a quantidade de itens pelo estoque, tá? A tabela de locação, como a gente já chegou a conversar, vou só passar um pincel aqui, que seria a questão do valor, né? Então, por exemplo, qual é o valor diário do andaime de vocês aí? Então, o valor é meio variado, né? Nem eu te expliquei naquela anterior, mas chega a ser R$ 1, 3, varia muito, dependendo da quantidade de tempo, né? Por Por unidade, né? unidade, né? Isso. Tá. Eu vou Eu vou colocar um colocar um real aqui real só pra gente entender como funciona. Opa, cliquei em Enter sem querer. Aí. Apareceu aqui o número 1. O semanal, ele é proporcional. Então, seriam R$ 7, porque a semana tem 7 e cada item é R$ 1. Uhum. Então, o semanal seriam R$ 7, o quinzenal seriam R$ 15. Opa, não é 1.500. Aí, R$ 15. E o mensal seriam 30 dias, tá? Então, consequentemente, 30. Você pode perceber que Uhum. a tabela aqui ela é proporcional à quantidade de dias, né? Então, não tem como você, por exemplo, colocar o valor diário é R$ 1, mas a semanal colocar R$ 2, porque não é por item, é por semana, né? Entendi. E a informação fiscal são todas as informações fiscais do item em quesito. Então, caso tenha nota aí do próprio item, você pode colocar o NCM, você pode colocar todas essas informações aqui, mas acho que esse não é o foco, tá? Eu vou aqui em locação para fazer um contrato novo, só para você entender. Ah, é verdade, eu tenho que criar um cliente aqui, para que a gente consiga criar um contrato dele. Então a gente vem aqui em novo. Esse cliente aqui, ele é pessoa jurídica ou física, tá? Você indica aqui, vou colocar uma pessoa física, vou colocar um CPF fictício, a data do cadastro desse cliente é hoje mesmo. Aqui você pode colocar a validade desse cadastro, você pode colocar quantos dias aqui, qual é o dia de validação, então vou clicar aqui no dia 17. É a validade desse cadastro, claro que não faria muito sentido, mas eu posso colocar aqui que a validade do cadastro desse cliente é até o dia 17/8/2023. Mas indiferente, você pode colocar os dias que você quiser, ou você pode não deixar, que também não tem problema. Esse cliente, essa pessoa que eu estou cadastrando, ela é um cliente, um fornecedor, um transportador, ele é uma obra, ou seja, ele é um cliente que eu presto serviço para ele, loco equipamentos para uma obra dele, ou ele é um funcionário meu? Você vai indicar aqui nessas caixinhas, você pode marcar mais de uma, mas geralmente o ideal é marcar apenas uma para que você consiga saber da onde que vem esse cadastro, né? Então vamos colocar aqui o nome do, do cliente, colocar meu nome mesmo. Nome fantasia não preciso, porque o nome é uma pessoa física. O RG também não é um campo obrigatório, não precisa pôr caso você veja que não tem necessidade. A data de nascimento eu vou colocar também, que é a minha data de nascimento normal. O e-mail, você pode colocar um e-mail qualquer, eu vou colocar esse aqui mesmo. E-mail para você mandar as notas fiscais, as notas de serviço. Você pode repetir, mas tem cliente lá que eu prefiro que mande a nota para o financeiro dele, por exemplo. Você vai aqui e coloca o e-mail do financeiro dele. Atividade. Você diz, esse cliente meu, qual é o ramo de atividade dele? É uma construtora, é um escritório, é uma indústria, é uma locadora, é uma obra, reforços ou terraplanagem? Isso aqui são algumas coisas que a gente tem dentro do sistema, mas você também configura você pode adicionar mais coisas lá em administração do sistema. Se não me engano, é administração dos sistemas, ramos de atividade que você pode pôr. A região, você pode indicar também, criar qual é a região, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, ou utilizar um desses dois aqui, dentro ou fora do município, tá? Todas atividade, região, local de trabalho e cargo não são campos obrigatórios, mas se quiser pôr, pode pôr sem problemas, tá? O que é obrigatório são tudo que tem esses pontinhos vermelhos aqui, tá? Eu vou colocar aqui um CEP qualquer,
Inclusive, uma curiosidade que eu acabei descobrindo, existe um CEP 000. Não sabia que existia, mas existe. Quer ver? Não, não existe. Fiz um cadastro esses dias e deu certo para fazer com o 000. Deixa eu pegar aqui um CEP qualquer. Deixa eu pegar um. Pegar esse Coloca CEP. o da minha cidade, qualquer coisa. Pode Pode ser esse falar aí aí. mesmo. 38 38 280 280 000. 000. Estranho, era pra ele puxar direto. Qual é o nome da rua aí? É Rua Frutal. Quando eu fiz aqui deu certo. Deve ser uma Rua coisa, né? Futal, vou colocar um número qualquer aqui. Uhum. O bairro, qual é o bairro aí? É Madalena. Madalena. Qual é a cidade? Iturama, Minas Gerais. Desculpa, não ouvi. Iturama, Minas Gerais. Iturama. Aí, apareceu aqui. Uhum. Beleza. Então você coloca aqui todas essas informações e vai na próxima aba. Como eu disse, dados fiscais e tributários também é para você conseguir gerar nota fiscal pelo sistema, tanto NFE como NFSE, tá? Hoje a gente gera essas notas eletrônicas aí. Você coloca endereços adicionais, caso tenha algum endereço adicional. Aqui na tela de crédito você pode adicionar esse cliente em específico, ele só pode locar R$ 1.000 comigo. Fiz alguns contatos aqui, fiquei sabendo que ele não costuma pagar suas contas e eu vou colocar um limite aqui de R$ 1.000 para que ele consiga alocar para mim. Passando o valor de R$ 1.000, o sistema vai te mostrar uma mensagem dizendo: olha, esse cadastro aqui, ele não pode ter mais de R$ 1.000 de locação. Ele já ultrapassou a cota do limite. Então, então o sistema te avisa caso você coloque algum valor aqui, tá? As condições de pagamento também você consegue cadastrar lá em administração do sistema. Você coloca lá boleto, Pix, cheque, todos os outros aí. Referências é caso você tenha alguma referência do seu cliente. E observações, você pode colocar aqui alguma observação. Quando você for gerar o contrato, ele vai aparecer para você na tela, tá? Vamos salvar aqui esse cliente e vamos gerar um contrato para você entender todo o processo do contrato, tá? Vou clicar aqui em novo. Clicando em novo, você coloca todas as informações aqui do cliente, tá? Coloquei aqui, já apareceu todo o já apareceu o CPF, já apareceu o nome, já apareceu o status do contrato em criação, tá? Qual é a data de início desse contrato? Ah, Vitor, eu quero colocar todos os contratos que a gente tinha anteriormente de ter o Lock App. Pode também. Teve uma cliente nossa que ela pegou todos os contratos que ela tinha anteriormente, digitalizou no sistema, pegou aquele mundaréu de papel e jogou fora, porque ela tem tudo digitalizado hoje, tá? A data do primeiro faturamento e do primeiro vencimento. Qual é a diferença? A data do primeiro faturamento é você, como empresa, vai estar fazendo o faturamento desse contrato. Ela pode ser uma data diferente do prazo de fatura, diferente da data de vencimento, ou pode ser uma data igual, ou pode ser até depois da data de vencimento, tá? Então, por exemplo, você como empresa prefere faturar os contratos todo final do mês, ou todo começo de mês, ou no dia mesmo que eu gero o contrato. Então você coloca o primeiro faturamento no dia 20, o vencimento para o cliente estar efetuando o pagamento é dia 27 e a previsão de término do contrato não é um campo obrigatório, mas você pode prever qual é o dia do término do contrato, tá? Qual é o endereço de entrega? Ele puxa lá o endereço de entrega do próprio cadastro do cliente. O contato, caso a gente tivesse cadastrado um contato lá, ia aparecer aqui. Qual é a tabela de locação desse contrato? Como eu já tinha falado para você lá, hoje o sistema ele não deixa cadastrar mais de uma tabela no contrato para que não gere muita confusão. Por quê? Pense, por exemplo,
um contrato que tem 5 itens, 4 itens ali, para ficar mais fácil a explicação. Um item ele está na tabela diária, outro item está na tabela semanal, outro está na tabela quinzenal e outro está na tabela mensal. Como que eu sei, na hora de faturar, qual tabela considerar? Então a gente deixou assim, cada contrato com sua tabela, para que na hora de faturar não tenha erro de cálculo, né? O sistema hoje ele faz alguns cálculos no quesito do financeiro e a gente pega muito aqui dentro nessa questão para que não ocorra problemas de cálculo, para que vocês também não saiam prejudicados, né? Uma das coisas que a gente mais pensa aqui é como otimizar essa questão do financeiro para que não tenha nenhum erro. E tanto que o financeiro, ele não tem erro nenhum no quesito de conta. Geralmente, acontece casos de deixaram de colocar alguma informação para que o sistema fique sabendo, e aí gerou um erro de cálculo. Mas faltou colocar a informação e não porque o sistema calculou errado, entendeu? Vou colocar aqui a tabela desse contrato como diária. A condição de pagamento. Deixa eu cadastrar uma condição de pagamento aqui, só para você entender. Tá? Então, vamos entrar aqui nos direitos de uso, em administração do sistema, e vou cadastrar aqui uma condição de pagamento. Tá? Então aqui, você viu que eu vim aqui em administração do sistema, condições de pagamento, cliquei com o botão do meio do mouse, mas você pode clicar com o botão esquerdo sem problemas. Eu só não queria sair dessa tela mesmo. Abri numa nova aba e eu vou colocar aqui débito, débito também. Qual é a condição de pagamento? É débito. E qual é a descrição que vai aparecer para mim lá na tela do contrato? É débito também, tá? Pronto. Salvei esse registro. Ele automaticamente aparece para mim aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Deixa eu puxar de novo o cliente. Você viu que já apareceu o débito aqui. A condição de pagamento desse cliente é débito, tá? Qual é a forma de pagamento desse cliente? A condição ela é diferente da forma de pagamento. Por quê? Você pode colocar a condição de pagamento como débito, mas o recomendado, na verdade, é fazer assim: condição, colocar pagamento à vista e pagamento parcelado. E a forma de pagamento você deixa aqui do jeito que está. Eu fiz aqui no débito. Tem alguns clientes que utilizam condição de pagamento como débito, crédito, cheque e afins. Mas o que a gente recomenda é fazer isso aqui, ó. Pagamento. Opa. Pagamento à vista. Pagamento à vista. Porque você já sabe que aquele cliente lá, ele vai pagar à vista ou a parcelado. Então, você já consegue fazer o controle de qual é o tipo de pagamento, qual é a condição de pagamento que esse cliente vai estar pagando para você e você consegue ter um controle maior sobre isso. Tá? Então, troquei aqui para pagamento à vista e aqui você coloca o vendedor, caso tenha. Tá? O vendedor também você gera um cadastro para ele, indica para o sistema que ele é um vendedor e ele aparece aqui nessa tela para você. Tá? Vou clicar aqui em salvar. Opa, faltou a tabela aqui. Vou colar a tabela diária. Aí. Quando você clica em salvar, ele abre mais abas para você. Então, ele abriu a aba de produtos, movimentação, cobrança, manutenção e acompanhamento. Como que funciona a tela de produtos? Você clica aqui em incluir e remover produtos. E aqui, quando você adiciona um item, você está reservando apenas esse item para esse contrato. Você não está movimentando, você não está faturando, você está apenas reservando. Ou seja, chegou aqui o Victor na minha loja e falou que ele queria reservar 10 andaimes para o dia X. Você veio aqui e colocou. Hoje, o sistema ele não tem, propriamente dito, reservas futuras. Então, quando você muda aqui, quando você reserva um item no contrato, você não consegue mais utilizar ele para outro cliente. Então, por exemplo, se o estoque do andaime fosse 10 unidades, eu não ia conseguir pegar essas 10 unidades e colocar em outro contrato se esse cliente do contrato 1 aqui
quisesse uma reserva, reservasse o item apenas para o dia 20 do próximo mês. Essas 10 unidades estão vinculadas ao contrato até que haja o encerramento do contrato, tá? Ou até a devolução dos itens. Deixa eu voltar aqui no estoque. Agora que eu reservei, vai mudar os status dentro do item, tá? Vim aqui, só para você entender, cadastros, produtos e serviços. Abrir com o botão do meio do mouse, você pode clicar com o botão esquerdo sem problemas. Ô Victor, não tá aparecendo a tela quando você tá saindo com o A botão. segunda tela não está aparecendo? Não, só a primeira dos contratos. Deixa eu ver aqui. Vamos parar de compartilhar, vou compartilhar a tela toda para você entender. Aí. Acho que agora foi, né? Foi, agora tá aparecendo as guias. Beleza. Então, ó, eu vim aqui em cadastros, produtos e apareceu essa tela aqui. Cliquei em editar dentro do andaime e aqui em estoque, ó, você viu que dentro do contrato aqui eu reservei 10 unidades, valor unitário de R$ 1, o valor com desconto ficou R$ 10 mesmo. E aqui, ó, de 10 unidades de disponível mudaram para reservado. Esse item ele está reservado vinculado ao contrato 1 para o Victor, tá? E agora você quer fazer a movimentação desses itens. Você vem na aba de movimentação, registra a movimentação. Aquela mensagem que apareceu ali, que eu cliquei OK, ela indica que quando você faz uma movimentação no contrato, ele precisa ser aprovado. Tem duas opções de você aprovar o contrato. Clicando no botãozinho, no botãozinho verde aqui, escrito aprovar contrato, ou fazendo uma movimentação no contrato. Ó, ao registrar a primeira movimentação do contrato, será marcado como aprovado. Você confirma a aprovação desse contrato? Eu confirmo. Então vamos lá. Qual é a operação que você está fazendo para esse item? É um cancelamento de item, a inutilização do item locado, remessa, retorno. Registrei uma remessa quando o item está saindo do meu estabelecimento, tá? Ele saiu hoje às 2h30. Vou colocar aqui para movimentar os 10 itens, ou você pode colocar aqui a quantidade de itens que está indo para o cliente. Ah, não é 10, é 5. Coloca 5 ali também, tá? Eu registrei a remessa desse item. Abriu novos campos aqui. O comprovante da remessa, a nota fiscal eletrônica da remessa e você também pode estornar caso você tenha feito alguma coisa errada, tá? No caso, esse estorno, vamos supor, eu fiz uma entrega para um cliente, que é a remessa. Aí no dia que eu for recolher esse equipamento, venceu o prazo, eu vou retirar o equipamento. Aí eu venho nesse estorno aí, para falar que ele retornou o equipamento para a loja. Não. Esse botão de estorno é caso você tenha feito alguma coisa errada. Então, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui. Cliquei em estornar e ele pergunta: essa ação irá desfazer o registro de remessa e não pode ser cancelada. Confirma? Eu confirmo. Você viu que apareceu aqui que a remessa foi estornada? Eu consigo registrar de novo a remessa desse item, ó, porque a movimentação que eu fiz dentro do sistema, eu voltei atrás. Opa, eu fiz errado, não são 10 que vão para o meu cliente. É 9, são 9 peças. Eu fiz errado. Então você vem aqui, marca o andaime de novo e ele voltou com status. Para retornar, quando o item retorna para você no seu estabelecimento e deu tudo certinho com ele, você registra de novo a movimentação e vem aqui em retorno. Que o item está retornando para você. Ele retornou para mim no dia 25, no mesmo horário, e foram as 9 peças que o cliente me devolveu. Tá? Você viu que quando registrou o retorno, além de aparecer o comprovante e a NFE, apareceu o checklist pendente. O sistema hoje ele tem um controle para indicar quais são os itens que voltaram funcionando ou voltaram tudo ok e os que não voltaram. Tá? Então, todo contrato que tiver um retorno, o sistema vai pedir para que você veja o checklist dele, se ele está tudo ok. Então, esse produto ele voltou funcionando?
Voltou limpo? Voltou sem avarias? E voltou com um plug, no caso de betoneiras, por exemplo? Sim, esse item ele voltou tudo certinho, tá? Aqui, ó. Você viu o quê? Mas deixa eu te perguntar só outra coisa. Aí, se no caso ele. Vamos supor que ele voltou de 9 peças, como seu exemplo aí. Voltou Uhum. 2 peças, voltou com defeito, amassada, ou sei lá, com avaria no caso, né? Aí teria como separar essas 2 peças separadas? Sim, quer ver, ó. Só deixa eu voltar ali. Tem 10 itens reservados. Deixa eu dar um F5 aqui na página. Você viu o quê? Ficou 190 e um item reservado e 9 devolvido. Porque a movimentação que eu fiz dentro do sistema foi de eu reservei 10, ficou um item reservado ainda e movimentei 10. Quando eu registrei a remessa, ele muda para alocado. Quando eu registrei a devolução ou o retorno, ele muda para devolvido. E quando tem um item manutenção, ele muda para manutenção. Vamos fazer a movimentação. Criar a manutenção. Eu criei uma OS desse item. Tá? Ó, o produto ele é próprio, ele é um produto seu. O produto ele é um andaime, patrimônio, armazém padrão. 9 quantidades. Você perguntou se tem como colocar, diminuir a quantidade. Veio com 2 itens com problema, né? Clicando em salvar, ele não deixa você mudar, mas você consegue colocar aqui na observação que são apenas 2 itens. São apenas 2 peças, tá? E você pode indicar aqui dentro também qual é o produto. Você coloca aqui andaime. A quantidade são 2 peças. O valor unitário é R$ 1. Ah, não, desculpa. Essa tela de produtos são os produtos que você utiliza para fazer a manutenção do item, tá? Então, quebrou uma betoneira minha, por exemplo. Eu vou precisar utilizar alguns materiais para conseguir fazer essa manutenção. Você precisa ir lá em cadastros, cadastrar os itens que vão ser utilizados para fazer a manutenção. E aqui dentro de produtos você indica para o sistema quais foram os itens que foram registrados lá para fazer a manutenção, tá? Essa questão aqui de mudar realmente não dá para mudar. Eu vou conversar com o nosso desenvolvedor para ver se tem como liberar esse campo, porque realmente fez sentido isso que você falou. Geralmente não são todos os itens que voltam com avarias, né? Então eu vou conversar com ele se tem com a possibilidade de melhorar esse campo para que consiga indicar. Mas a princípio você pode utilizar aqui na observação essa opção aqui, são apenas 2 peças. E dentro lá, a hora de você abrir essa manutenção, você vai saber que não são 9, são apenas 2 peças, tá? Deixa eu voltar aqui dentro do contrato, só para você entender. Aqui, deixa eu dar F5 para ficar tudo certinho. Então a gente registrou a remessa e o retorno desse item, tá? E fizemos o checklist e voltou tudo, voltou. A gente criou, na verdade, uma ordem de serviço para esse andaime. Agora a gente vai fazer a cobrança do período que o cliente ficou com esse item. A gente clica em faturar, indica para o sistema: esse item eu vou cobrar frete do meu cliente? Sim, porque eu tive que levar até ele. Então vou cobrar aqui o valor de R$ 25 de frete para ele. E o sistema calculou automaticamente. Eram R$ 10, que eram 10 peças, ou seja, andaime o andaime de uma unidade que está reservado e não tem a movimentação dele, e o andaime de 9 unidades que houve a movimentação dele. Tá? E o frete de R$ 25 ficou R$ 35. Qual é o período que eu vou faturar desse contrato? É do dia 20/7 até o dia 25, que foi os dias que o meu cliente ficou lá. Ah, mas eu não quero faturar todos os dias. Tá bom, você vai lá e fatura apenas os dias que você quer. Então, do dia 20 ao dia 23, por exemplo, está faturando apenas 4 dias. Coloquei até o dia 25, está faturando 6 dias, tá? Eu quero colocar alguma cobrança adicional para o cliente. Ah, o produto não veio funcionando, o produto veio com algum defeito,
vou cobrar a manutenção que eu tive do item para esse cliente, você pode colocar aqui em cobrança adicional. Vai ter a discriminação que vai aparecer na fatura e informações adicionais você pode colocar, mas ela só aparece só na nota fiscal e na fatura, não vai aparecer no faturamento ou dentro do contas a receber, tá? Autorizando o faturamento, tá tudo certinho com ele, ele vai criar um faturamento, tá? Qual é a diferença de faturamento para fatura e contas a receber? Faturamento, você está faturando os itens do contrato e dentro do faturamento você consegue criar uma fatura que também gera um contas a receber ou apenas o contas a receber, tá? O faturamento, então, você está faturando o contrato e criando uma tela, criando, na verdade, a possibilidade de criar uma fatura, porque eu posso querer faturar o contrato, mas eu não preciso criar uma fatura agora, não preciso criar um contas a receber agora. Então, eu crio somente o faturamento desse contrato, tá? Então, você pode criar, é que nem eu disse, uma fatura e um contas a receber. Eu vou criar aqui uma fatura e vai aparecer aqui. Foi criada uma fatura e, consequentemente, um contas a receber. A fatura e todos os contratos, todos os documentos do sistema, eles são alteráveis. Você pode fazer com sua fatura, com o seu contrato, como eu já fiz para você ontem, por exemplo. A gente pode criar mais de um contrato, né? Então, esses modelos que a gente tem aqui são um modelo padrão. Você pode colocar aí o sistema ele gera para você um valor padrão, mas você pode colocar ali uma fatura com a cara da empresa, tá? Você pode colocar a logotipo da empresa, você pode mudar todas essas opções aqui de cima também. Você pode colocar a inscrição municipal, a estadual também. E todas essas informações aqui são informações do cliente, a descrição do serviço que o cliente está fornecendo lá, o prazo que foi faturado para esse cliente. Lembra que a gente faturou 9 andaimes em 6 dias, mas eu também faturei o item que não foi para o cliente. Então você tem essa opção de faturar os itens que o cliente ainda vai pegar de você, caso esse seja o acordo com o cliente. E o comprovante de recebimento, que o cliente recebeu a fatura, recebeu os itens também, tem essa opção aqui também, tá? Deixa eu fechar aqui a fatura. E agora o contas a receber. Cliquei com o botão do meio do mouse lá, você pode clicar com o esquerdo também. Abriu contas a receber. Contas a receber é um controle que você tem para garantir que você vai ter a organização de receber aqueles valores do seu cliente, tá? Então, aqui tem o CNPJ ou o CPF do cliente, o nome do cliente, a data de emissão do contas a receber, a data de vencimento para o cliente estar efetuando o pagamento e a previsão para pagamento, você pode colocar aqui também. A data de vencimento está para o dia 27, mas o cliente me diz que até o dia 23 ele me paga. Então você coloca a data de previsão para o dia 23. E a situação do contas do contas a receber ele está em aberto, tá? O tipo desse documento, ele é uma fatura? É uma fatura. Qual é o documento de origem? Você pode mudar esse documento de origem, caso você já tenha uma numeração interna aí. Esse cliente ele vai pagar parcelado ou à vista? A gente configurou lá atrás que ele ia pagar parcelado. Digo que ele ia pagar à vista, mas você pode colocar aqui o número de parcelas sem problema. Eventualmente o cliente falou assim, olha, eu falei para você que eu ia pagar à vista, mas eu não vou conseguir. Você pode mudar aqui o número de parcelas aqui também, tá? O número do faturamento é número 1, o número da fatura é número 1, e esses números são números graduais. Então, conforme você for colocando mais faturamentos e mais faturas dentro do contrato, esses números vão aumentando, tá? Você pode colocar aqui, aqui tem um histórico de informações, ou seja, locação de equipamentos conforme o contrato 1, do período do 20/7 ao 25/7. Qual é o valor que está sendo cobrado desse cliente? São R$ 85,00. A forma de pagamento que ele me disse que ia me pegar, que ele me ia pagar, é débito. E o estabelecimento que está fazendo essa compra, essa cobrança, o teste de locações aqui que eu criei para a gente fazer essa chamada, tá? Como que eu quito esse contas a receber?
é na tela de movimento. Você inclui movimento, como lá dentro do contrato, mas aqui você coloca é um outro tipo de movimento, é um movimento financeiro e não de produto. E você vai dizer para o sistema que o cliente me pagou os valores que ele me devia. Você viu que eu cliquei aqui em conta corrente e não apareceu a conta corrente cadastrada. Você também consegue cadastrar a conta corrente no sistema. Então vamos lá, contas correntes. Vamos criar uma nova. E a descrição eu vou colocar caixa, porque eu posso colocar um banco qualquer. Deixa eu colocar um banco qualquer aqui, na verdade. Vou colocar o Itaú. Essa conta está ativa, o saldo inicial dessa conta. Não precisa pôr, mas você pode colocar o saldo inicial que consta lá no extrato do seu banco. A data inicial que esse saldo inicial vai começar. Então, por exemplo, eu cadastrei hoje, mas eu quero que o saldo inicial conte a partir do dia 3, por exemplo. Sem problemas. Você coloca o código do banco, o nome do banco, a agência, o número da conta, se ele participa de algum plano de contas e se ele gera boleto ou não. Tá? Hoje o sistema ele gera boleto sim, basta você entrar em contato com o seu banco lá, habilitar essa possibilidade de você gerar boleto através do Lock App e você preencher todas essas informações aqui, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Se tiver alguma dúvida, eu posso te tirar depois, tá? Então, todos esses campos não são obrigatórios, mas é o ideal pôr essas informações para que o sistema saiba qual é o número, qual é o código do banco, agência DV, número do conta DV. E se você for gerar boletos através do banco, aí sim esses campos viram obrigatórios, tá? Eu registrei aqui uma conta corrente do Itaú, então agora vai aparecer o que para mim aqui é a conta corrente Itaú. Você também pode cadastrar uma conta corrente com o nome Caixa para clientes que pagam dinheiro em espécie. Ele vem aí na tua loja, não passa no débito, não passa no crédito, não faz Pix, não faz nada. Ele pega o dinheiro e te entrega na tua mão. Você pode cadastrar uma conta corrente com o nome Caixa para você saber que esse cliente pagou em dinheiro para mim, tá? Qual é a forma de pagamento? Ele pagou em débito para mim. Caso tenha cheque, você coloca o número de autenticação aqui. Qual é o saldo? Qual é o valor que esse cliente deve para mim? R$ 85. Tem algum juros sobre o pagamento? Não. Tem alguma multa sobre o pagamento? Também não. Eu dei algum desconto para ele? Também não dei. Então, o saldo com juros, multa e desconto permanece 85. Tá? Então, esse cliente me pagou R$ 85 também. Você viu que? Deixa eu fazer um outro exemplo. Coloquei R$ 80. O cliente me pagou R$ 80, o saldo amortizado, o valor que ele pagou, de R$ 80, porém ficou um saldo restante. O sistema também calcula isso para que você não saia prejudicado em algum momento. Tá? Eu vou encerrar aqui, vou colocar R$ 85 mesmo. Salvei. Você viu que a situação do contas a receber que estava em aberto ficou quitado. Então, você sabe que esse contas a receber desse cliente não precisa mais cobrar dele. Ele permanece como quitado, tá? Ah, Vitor, mas ele não pagou 85, ele pagou 80. Então vamos lá de novo. Coloquei aqui. Pagou 80, ficou R$ 5 restantes. Tem que formar a conta corrente. Beleza. Daí aqui o status do título fica parcialmente quitado. Para você saber que ele me pagou, mas ainda tem alguma coisa que ele precisa me pagar, tá? Aqui você pode gerar tanto o boleto como o recibo desse valor. Se você clicar aqui, ele vai gerar o recibo completo do valor de R$ 85 do cliente. Ou se você vier dentro do movimento e clicar aqui no imprimir, ele mostra só o que você recebeu, de R$ 80, tá? Para você dar lá para o cliente para você garantir que você recebeu esse item, tá? Esse valor, desculpa. A princípio, essas são é um procedimento completo de todo o sistema. Você tem alguma dúvida? Não,
coisa, mas tipo assim, não tem dúvida nenhuma, ficou bem explicadinho, tudo certo. Só queria tirar uma dúvida. Será que essa parte de recibos, vamos supor que na hora que eu fiz o contrato lá, não tem como você colocar essa opção de imprimir o recibo do valor na hora, ou tem que vir no contas a pagar, quer dizer, contas a receber para permitir esse recibo aí? Lá dentro do contrato não tem como mesmo para criar diretamente o recibo. Porque o recibo ele é uma questão financeira, então tem que vir dentro do contas a receber mesmo para dizer que, opa, eu quero que o contas a receber de número um, do documento de origem um, do faturamento um, da fatura um, eu quero gerar um recibo desse item, tá? Pra gente deixa muito separadinho assim, porque como envolve dinheiro, fica um pouco complicado da gente fazer muito misturado as coisas, tanto para gerar confusão na hora de gerar algum tipo de recibo, gerar algum tipo de fatura, por exemplo, como também para ficar intuitivo na hora de mexer. Opa, eu quero gerar um recibo, tem que ir lá no contas a receber e clicar em recibo. E outra coisa, queria te perguntar, vamos falar a respeito vamos supor, eu fiz um contrato agora, só para eu entender, o cliente veio aqui na loja, eu fiz um contrato. Aí, Uhum. nessa hora que eu colocar a data de faturamento, eu tenho que colocar na data de hoje, no caso, só para eu entender. Aí, se eu colocar na data de hoje, aí eu vou em contas para receber e vai ter como eu imprimir o recibo. É tipo isso, não é? Isso, é. Quando você cria um contrato, ele vem sem faturamento. Sem faturamento, sem fatura, sem contas a receber. Uhum. Você vai lá em cobrança, fatura esse contrato, coloca a data de faturamento o dia que você achar melhor, data de vencimento o dia que você achar melhor, e, e você gera uma. Daí no dia correspondente que você colocou lá, você gera o faturamento e gera fatura ou contas a receber. Aí você vem um contas a receber. Ou você pode vir aqui em financeiro, contas a receber direto, pesquisar pelo CPF do cliente, pesquisar aqui só tem um, mas vai aparecer. Suponhamos que aqui tenham vários contas a receber. Aqui toda a tela tem um tipo de filtro, então você pode filtrar pelo número do contas a receber, número do documento de origem, o CPF do cliente, nome do cliente, qual é a situação desse título, data de emissão, final, vencimento, inicial e final, qual é o valor desse contas a receber, qual é o histórico dele. Né? Você coloca alguma informação lá para você saber na hora de pesquisar. Então, você consegue filtrar para saber. Ah, opa, eu quero ver, quero gerar um recibo para o Victor. Você pesquisa aqui pelo CPF dele, clica em editar e clica aqui no recibo ou vai lá em movimento, registra o movimento e clica aqui para aparecer o valor que ele pagou. Certo. Deixa eu te falar outra coisa, que eu fiquei com dúvida, que eu fiz um exemplo aqui, né? Eu cobrei de um cliente R$ 30 do equipamento. Só que como que era para poucos dias, aí eu coloquei separado o frete, que era de R$ 40 o frete. Só que aí, na hora que eu fui imprimir o contrato, não vem no valor total o valor do frete incluído junto com o dos andaime. Vem separadamente, escrito lá em cima no próprio contrato. Vem o valor do frete R$ 40 e o total da peça separado 30 reais que eu cobrei do cliente. Você Uhum. entendeu? É isso aí que eu não tem como colocar tudo junto, ou eu teria que somar o valor do frete e o valor das peças, no, tipo assim, incluído junto, no caso. Você diz, por exemplo, aqui nesse quesito aqui dentro do contrato que tem o valor de locação por período, que são Isso, 10 aí, reais, e 10 e o valor do frete que está separado, né? não teria como colocar no total, porque aí o cliente olharia e falava assim, não, o total ele tá certo, tá? O valor que ele me falou mesmo. Sim, todos os documentos dentro do contrato, mesmo que sejam os padrões, você consegue alterar, tá? Uhum. Deixa eu mostrar a tela para você aqui em administração do sistema, parâmetros, e você pesquisa aqui. Contrato, ponto, template, contrato locação, locacão, que não tem acento, template. Clique em editar. Você viu que está em branco aqui, né? Por quê? Uhum.
o sistema ele deixa em branco para que você consiga colocar as informações, mas eu quero ver o padrão. Você clica aqui em gerar valor, carregar valor padrão. Vai gerar o contrato padrão para você. E aqui, ó, você consegue fazer todas essas alterações. Você pode tirar aqui a previsão de término, você pode colocar o valor do frete. O que a gente recomenda é alguns documentos não geram caso não tenha algumas variáveis. O que a gente chama de variável? São todos esses nominhos aqui com as chaves, como por exemplo, patrimônio, produto, valor frete. Alguns contratos, alguns documentos, na verdade, não geram se não tiver essas variáveis. Como, por exemplo, se você tirar produto de contrato locação, a hora de clicar lá para imprimir, ele não vai gerar, ele vai dar um erro. Então, caso você tenha alguma dúvida, quero fazer isso aí que você falou, quero tirar o valor do frete, quero colocar o valor total. Entre em contato conosco e a gente faz essa alteração para você ou te ensina a fazer essa alteração. O que eu vou te mostrar aqui? Por exemplo, você falou que é o valor total. Vou tirar aqui o valor do frete, vou colocar o valor total, vou colocar a variável, colchetes, digo, chaves, valor total. Quando eu for clicar em salvar e voltar lá no contrato, locação, contratos, clicar Aí, em no caso, editar, só pode para falar. tirar uma dúvida. Aí, no caso, que nem você está vendo aí, na hora que você vai salvar o sistema ali, né? Uhum. Vamos falar assim que agora não tem mais o frete, né? Mas lá no sistema você quer lançar, na hora que você vai cadastrar o item, né? Falar assim que o item é tanto e o frete é tanto. Aí, na hora que eu for lançar, aí no contrato vai aparecer no valor total, mas junto com o valor do frete da peça, tipo isso. Isso. Quer ver? Você lembra que antes tinha aqui o valor da locação por período, que era R$ 10, e o valor do frete ele estava zerado. Uhum. Agora é o valor total, R$ 10. Certo, mas agora lá no frete, lá naquela entrada lá dentro, se você colocar um valor aí, nessa parte aí. Alterar, tabelas e valores. Deixa eu ver se ele deixa alterar o frete por aqui. Aí ele ainda não deixa, a gente está com essa atualização em mente aqui. Mas deixa eu Uhum. colocar aqui, ó, o frete. Deixa eu trocar o total do frete aqui para R$ 10. É aqui que muda mesmo. É aí que muda, né? Isso. Uhum. Então, ó, só para você ver, fiz um pouco rápido ali, vou fazer pausadamente. Clique em Certo. alterar, tabelas e valores, e aqui você consegue alterar todos os valores Uhum. do contrato, tá? E as informações também. Você vem aqui em alterar informações, consegue alterar o cliente, qual é o endereço de entrega, qual é o número do contato e etc. Tá? Beleza. Você viu que eu coloquei o valor do frete para R$ 10 aqui. Deixa eu até aqui em produtos que fica melhor para você ver. O valor dos produtos é R$ 10, o valor do frete é R$ 10 também. Deixa eu dar um F5 aqui para carregar de novo, mudou para 20, tá? Aí, ó, agora ficou legal. Entendeu? Então, a variável para colocar o valor total é chaves valor total. Mas sempre que você quiser fazer alguma troca dentro do contrato ou qualquer outro documento do sistema, entre em contato conosco e pergunta, ô Vitor, qual que é a variável para que eu consiga aparecer essas coisas aqui dentro da fatura, por exemplo? Eu vou Uhum. verificar aqui se tem essa variável para esse documento e daí eu te informo quais são a variável para você colocar lá em parâmetros daí, tá bom? Certo. Mais alguma outra dúvida? Rapaz, até agora eu tinha uma dúvida, agora só que eu não tô lembrado agora. Eu falei do frete. O que mais? Ah, que nem você falou lá das datas, né? Não tem como fazer alteração igual você faz aí desse negócio de valor, né? Não tem como por enquanto. Que nem eu te expliquei aquela vez de colocar lá, eu falei assim, aluguei um para 15 dias, aluguei um para 30 dias. Cada equipamento para a mesma obra, na mesma hora ele pediu, só que aí o sistema teria que me fornecer um vencimento, o primeiro vencimento dia 15, falar que tá vencendo, e o outro quando for vencer para dia 30, entendeu? Você consegue ter esse controle se você gerar dois contratos. No contrato, por exemplo, de tabela semanal, você coloca o vencimento referente à tabela semanal e a tabela mensal, por exemplo, você coloca o vencimento para a tabela mensal. Daí Só, lá.
Então, igual nós falou, né? Então, praticamente, então, vamos supor, se eu vou alugar um para 30 dias e outro para 15, eu dá para colocar todos os dois, igual você falou, que eu igual eu fiz também, todos os dois no mesmo contrato. Aí o cliente assina rapidinho aqui e eu dispenso o cliente, vamos supor. Uhum. Aí, na hora que eu for fazer o outro, como o valor, os dias são menos, aí eu faço o outro de 15 dias separado, sem o cliente assinar, no caso, só para ter o controle. É isso que você diz dizer, não é? Pode ser, ou você pode gerar dois contratos e ele fazer ele assinar os dois, mas essa é uma opção também. Entendi. E daí, ó, aqui na tela de avisos, ela vai te mostrar quais são os contratos que precisam ser faturados, qual é os contratos que estão vencendo, quais são as faturas que estão vencendo, digo, o contas a receber que estão vencendo, quais são os contas a pagar que estão vencendo. E aqui em cima ele te dá como eu posso dizer, alguma visão de cima de quais são as coisas que você tem dentro do sistema. Quantos dos meus produtos em estoque estão locados? Hoje são zero de 20, de 200. Por quê? Aqueles 10 lá do ANEM que a gente fez, eles já foram devolvidos. Porém, disponíveis está 190, porque a gente tem 9 itens que estão em manutenção e um que não tem a movimentação dele ainda. Tá? Mas se você fizer toda a manutenção ou fazer, retornou o item e voltou certinho, vai mudar essa numeração aqui e ficar 200, 200. Certo. Você só poderia me explicar novamente só a respeito do faturamento, só essa coisa, porque é que eu não entendi na hora lá da locação, mas fechou a locação, certo? Vamos lá de novo então. Tá, aí, só que aí lá na hora do faturamento, de faturar, esse negócio de faturamento que eu tô fazendo confusão, que nem aí, primeira data do faturamento, vamos supor. Isso aí eu teria que colocar a data de hoje, se eu recebi hoje, no caso. Ou eu posso colocar a data de final do mês, igual você disse, só que aí eu posso gerar o recibo mesmo colocando a data do final do mês? Essas datas aqui do faturamento é para o sistema te avisar, na verdade. Hum, Não assim, você pode colocar aqui, aqui está como próximo faturamento, porque esse contrato já tem um faturamento, né? Mas vamos supor que é primeiro faturamento. uhum. Essa data aqui, o sistema vai me avisar nesse dia em específico, lá na tela principal, que esse contrato tem um faturamento pendente. Mas você pode vir antes e faturar esse contrato sem problemas. Então, no caso, vamos supor, se o cliente pagou hoje, Uhum. vamos supor, pagou hoje, eu teria que colocar aí daqui 30 dias, vamos supor, eu alugou uma bitorneira por um mês. Aí, como ele alugou por mês, ele pagou hoje, já um mês antecipado. Aí vai vencer o próximo mês, vamos supor, dia 20 do mês que vem. Aí eu teria que colocar dia 20 do mês que vem como o primeiro faturamento, ou eu colocaria hoje? Isso que é a minha dúvida. Tem as duas opções. O mais organizado é você colocar o primeiro faturamento como hoje, porque ele já pagou o mês antecipado para você, e o Uhum. próximo faturamento para o mês seguinte. Daí, no próximo dos dias, se não me engano, o sistema te avisa de 5 a 3 dias antes da data que está marcado aqui dentro do faturamento. Mostra na tela inicial lá que esse contrato em específico precisa ser faturado. Então, no dia 22 do 8, digo, no dia 20 do 8, por exemplo, vai ter uma mensagem lá em avisos dizendo, olha, o contrato de número tal precisa ser faturado. Você clica ali na mensagem de aviso, vai cair diretamente dentro do contrato, dentro do faturamento, você fatura e manda a fatura para o cliente estar tá fazendo o pagamento. Certo. Aí esse faturamento praticamente será o aviso de que ele está vencendo, ou outro aviso que ele fala que está vencendo, É outro aviso que avisa que está que está vencendo que o tá pagamento. vencendo, isso. Tem o aviso do faturamento e tem o aviso do vencimento também. Certo. O que eu queria te perguntar também a respeito era a respeito desse negócio de preencher aí, previsão de término. Lá no contrato tem início de término e previsão de término. No caso, quando eu coloquei lá o primeiro, acho que era primeiro vencimento, não saiu no contrato que o cliente assina. Aí eu teria que colocar previsão de término. Aí ele sai no contrato. Isso. O vencimento seria para o cliente estar efetuando o pagamento. E Ah, a previsão de entendi. término é a previsão de término do contrato, né? Entendi. Então, toda vez que eu for colocar o cliente, eu já bato as datas aqui, vamos supor que é 5 dias, eu coloco diária.
Aí eu coloco a previsão de término daqui 5 dias, então. É tipo Isso, isso. pode ser. É uma opção. Porque daí a data de vencimento você sabe que é a data de pagamento e a previsão de término é a previsão de término do contrato em si, né? Uhum. Uai, Vitor, eu acho que acredito que as minhas dúvidas era só essa, por enquanto. Ah, Mas qualquer legal. coisa. Então, ali, se você tiver mais alguma outra dúvida, pode entrar em contato conosco. O nosso Uhum. atendimento aí é das 8 às 18, de segunda a sexta. Mas geralmente, quando tem alguma urgência, nossa, eu tô trabalhando aqui no sábado, gerou alguma urgência, pode chamar a gente ali no WhatsApp também, que a gente dá uma olhadinha e a gente responde assim que possível. Geralmente vai demorar um pouquinho mais, mas a gente responde sim, tá? Certo. Então, eu queria agradecer você por você ter me ouvido aí, falei bastante. E, Não, foi bom, foi bom. então, que nem eu disse, se tiver mais alguma outra dúvida, é só entrar em contato conosco lá, tá bom? Certinho. Obrigado, tenha um ótimo dia. Você também. Tchau, tchau.